nossa lição bíblica, lição número 12, que diz assim, outros tipos de família. E o nosso texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Se vocês tiverem aí a revista online, alguém quiser ler para mim aí, lê aí, Karine. O destaque, ó. Lembre de sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinha. E tenha certeza de que é a mesma fé que o seu pai. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, né? E versículo 5. E hoje a gente vai conversar sobre os tipos de família, né? E por definição, alguém sabe o que é família? Ainda que eu não saiba explicar, eu sei o que é família. E todo mundo tem família. Alguém originou de uma família, uma célula. Você originou de uma célula familiar. Aí fala assim, mas eu não tenho ninguém, eu vivo no mundo, eu vivo aí só, não tenho mais ninguém. Mas você nasceu de um pai, de uma mãe, hipoteticamente, não. Nasceu de uma família. Você um dia pertenceu a um núcleo familiar. Ou não tinha o pai, tinha a mãe, mas tinha a avó. Mas você, todo ser humano. E aí nós vemos Deus conversando com Abraão. E falando para ele. Eu gosto sempre de começar essa lição. Ela tem um caminho, né? Mas eu gosto sempre de começar falando o que Deus falou para Abraão. E eu queria até que vocês lessem aí. Alguém lê isso aí pra gente. É Gênesis capítulo 12. Em versículo 3. E que todas as famílias, elas são alvo da bênção do Senhor. E aí eu até estava conversando com o meu futuro gêmeo lá, né? E eu estava falando para ele, a gente estava conversando sobre o que é a família. O que vinha primeiro? Se era a família ou a igreja? Aí ele disse, a igreja. Eu falei, não. E aí ele, não é a igreja. Eu falei, não, é a família. Porque existem famílias sem igreja. Mas não existem igrejas sem famílias. A igreja é composta de famílias. E dentro da ordem da criação, primeiro criou-se a família. Deus vai lá, pega aquele bonequinho, vai lá, faz aquele bonequinho, faz a sua companheira e chama os dois. E ali ele abençoa desde o início. Nós vemos a bênção de Deus, Deus sempre colocando em foco a família. O cenário principal é a família. Né? E aí quando a gente vê ali Deus falando com Abraão, já passou alguns milhares de anos, e Deus fala com Abraão. Uma das promessas que Deus, a principal, Deus fala com Abraão. Muitos anos para se cumprir. Já um homem velho. E como que um homem velho, uma mulher velha, vai originar ele já é uma família. Mas ali dali sairia outras famílias. Eu queria que alguém lesse aí, que ele aí. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria que a Karine também lesse, que a versão dela é muito bacana. Versículo 3, né? Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de... E eu não entendia isso. Eu, quando aceitei Cristo, e a gente também pode até não entender. Eu achava que se o modelo de família que Deus estipulou seria desde a partir de Adão e a partir de Eva, um homem, uma mulher, e daí os frutos que viriam dessa união. Então, o modelo original de família é esse, não há outro. Mas, por definição no dicionário, diz que família é um grupo de pessoas que participam do mesmo espaço e que têm laços sanguíneos ou não. Porque há famílias em que eles nem são parentes sanguíneos, mas formaram famílias. O pai foi lá, casou com a mãe e teve um filho adotivo. Aí eles não têm laços sanguíneos, mas eles têm laços sociais, emocionais, e eles criam uma história. Esse é
é o modelo de família. Mas agora eu vou conversar com vocês, aí vocês, a Rúbia, a Emiliane, a Lívia, a Paulinha ali trabalhando com as crianças, o modelo de família. Mas esse modelo, ele sofreu, ali no Éden, ele sofreu com o pecado. O pecado destruiu tudo, tudo. E agora o modelo de família, ele se configurou. Ele não é mais o mesmo modelo. Aí veio a morte, e hoje as famílias, tem aquela mãe, como é o nome, Lívia? A mãe, que é ela que mantém o lar. A Rima. Não é a mãe, eles chamam de mãe Solo. A mãe solo, que é aquela mãe que ela é a mãe, é a mãe, ela que é a responsável por tudo. Ou pai, tem pais que ele é o pai solo, ou avó solo, seja qual essa está aí. Mas, e aí, nós vemos agora Paulo que chega na cidade de Derbe, ali, na Galácia, e ele conhece um menino chamado Timóteo. E até uma vez eu estava ensinando, alguém ficou muito bravo comigo. Porque eu estava falando que Timóteo, quando Paulo conheceu ele tinha 17 anos. E até Paulo depois chamar ele e ele se tornar ministro da igreja de Éfeso, levou-se 20 anos. Foi para se formar um obreiro. Levou 20 anos. E eu estava aqui nessa classe mesmo, ensinando. E eu falei que hoje as pessoas gostam muito de relações, quando eu falo de relações, amigos, namorados, familiares, fast food. Hoje ninguém perde tempo com ninguém quer ouvir ninguém. Né, Nicole? Hoje ninguém quer saber. É legal, então você está tudo bem, ok. Mas se você está com um problema, se você precisa de alguma coisa, ninguém está muito disposto. Mas a igreja do Senhor é este lugar, está subsistindo neste mundo ainda, está salgando. E a igreja, ela tem que se posicionar nisso. A igreja não pode deixar esfriar o vínculo da perfeição. Eu já ouvi uma atrocidade falando, já que não temos tanto amor, vamos nos aplicar a santidade. Não existe isso. Porque o vínculo da perfeição é o amor. E o amor, ele conduz à santidade. Mas o amor, ele precede a tudo isso. E a igreja do Senhor nessa pandemia, você aí que depois vai ver essa aula, entenda isso. E você tem que amar, nós temos que amar. E outras pessoas falando que eu amar. Assim, amei. Não, eu decido. O amar, ele é um praticar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de amar. O se eu amo muito, eu amo, se eu não amo, eu fico ali naquela batalha. Mas nós temos que amar. E aí nós vemos Paulo aqui. Isso aqui foi um trabalhar de amor. Porque ele era filho de um grego, com uma judia e com a avó judia também. E ele, Paulo, encontra ele aos 17 anos e Paulo fala de Jesus para a família deles toda. Em Derbe, e que era toda aquela província ilícita. E aí, ele, quando Paulo volta, ele está mais ou menos com uns 20 anos e Paulo se admira que aquele fruto prosperou e ele se torna uma bênção. Mas só que assim, ele não foi feito ali. Diz assim que desde os teus primeiros anos você ouviu. Então ele tinha uma avó e uma mãe que ao ter um encontro com Paulo, passaram para eles. Passou para ele a palavra. E foi formando esse menino. Você imagina que pessoa, Timóteo. Um menino que foi como vocês aqui, criados na casa do Senhor. Eu vi a Nicole de Paulo. Né? E que conhece a Karine, a Carol, vocês que vão ver, a Eduarda, nossa queridona, a Manuela, o Gustavo, né? Todos os foram apresentados e estão caminhando. E os pais de vocês estão passando valores que vocês vão levar para a vida. E a esse menino, Paulo, quando encontra com ele, ele já tinha valores. E ele aceita a Cristo. E aí Paulo vai formando ele. Quando Paulo já encontra ele,
separar para ele já ficou um cooperador já. Mas aí Paulo encontra ele aos 37 anos, aí quando Paulo escreve, ele é separado para essa igreja e ele toma conta dessa igreja. Então ele começa a falar com ele. E eu quero essa lição hoje. Eu falo assim, mas você vai falar sobre a história de Timóteo? Sim, mas o que eu vou falar, o que é essa história, essa lição? Tem de importante, eu até quero que vocês me ajudem aí, nós vamos ler o texto. É o principal, que a bênção da família, ela não se perdeu com o pecado. A família sofreu, teve perca com o pecado. Mas a bênção do Senhor é sobre a família. É uma bênção que passa gerações. É uma bênção que para a família para sempre. Foi família, Deus está no meio. Aí você vai falar assim, pô, já cada família está no inferno. Você passa lá, dá um chão, chama de bonito. É cruzinha, faquinha, um xingando o outro, mas é família. E Deus pode mudar a situação daquela família. E enquanto pode estar o pau quebrando, a situação está feia, estão até se batendo. Mas enquanto estiverem morando ali naquela configuração de família, Deus abençoa. Deus está presente. Mesmo quando brigarem lá, depois sentar para comer o pão, Deus está lá. E aí fala assim, mas só ficam juntos porque não tem para onde ir. Não. Porque há laços, não teve momentos ruins. Você teve que falar assim, mas que mãe é essa que eu tive? Minha mãe, meu pai, poxa. Eu sempre falo isso, tipo, com uma cara de paisagem. Mas é verdade, vamos, né? Vamos pregar a verdade, que a verdade liberta. E aí Deus trabalha e trata no coração, faz você entender que você tem que perdoar, porque o seu pai e sua mãe às vezes vacila, faz coisa errada, fala o que não deve, magoa você, fere você, talvez até você como filho de crente, tem mágoa. Pai, não é legal, mas saiba que nessa família Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a vida do teu pai e da tua mãe através de você. Já contei para vocês que uma adolescente me falou para mim, ela odiava o pai dela e ela detestava o pai dela. E eu, o que ela faria? Eu falei assim para ela, manda seu pai para o inferno. Claro que não. Eu falei, você tem que perdoar o seu pai. Mas eu não consigo olhar para a cara daquele homem. Eu falei, você tem que perdoar ele. Hoje eles são um docinho. E o Senhor abençoou. Eu olho para aquela mulher, ela é assim da idade da Paulinha. Uma mulher de Deus, uma líder de oração. Lá em Mongaguá, eu falo, Deus, olha. Que tem uma época que ela se chama de querer ser meio black, meio não sei o que, aquele negócio de ser todo mundo de preto, todo mundo de rock, e todo mundo ia avacalhar, ia arregaçar. Eu falei, não vai não. Vai obedecer o pai e a mãe, porque aí está a bênção. E se for a tua avó, ela está com a autoridade de Deus para falar para você. Sim. Essa velha não, essa velha. E um dia você vai agradecer e vai sentir saudade. Nós temos que falar a verdade, né? Meu Deus, se eu tivesse tido um ensino desse aos 12, 13 anos, que diferença que eu tinha tido em relação com a minha mãe. Ela era muito severa. E ela batia na gente na frente de todo mundo mesmo. Ela tacava o terror. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela te capacita a você tratar melhor. Ela te ensina. Eu vejo que vocês ficam olhando, parece que vocês aprendem sim. Vocês guardam. Eu vejo que vocês estão caminhando. E se vocês estão aqui, porque o Senhor está operando. A gente todo dia, a Rúbia vem, já coloca uma sementinha, vem Lívia, joga uma aguinha, a Paulinha coloca um fertilizante. Estamos caminhando. E vocês estão indo e vão construir a sua história. E nós vamos olhar e falar, Deus, valeu a pena. Né? Vamos ler aí, ó. 2 Timóteo, como eu pedi, a Aline lê a primeira. As meninas, cada uma lê esse aqui. Posso começar? Pode. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia,
obedeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu já dei uma prévia mais ou menos da história de Timóteo. Falei do... Faltam 5. Faltam 5? Pode continuar aí, pode continuar, desculpa. Pode ler comigo. Onde eu tinha parado? Pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário. O Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Entendeu? A palavra de Deus diz que o Espírito, ele nos ajuda. Ele nos dá condição, né? Eu queria já começar a ler esse tópico aqui, eu queria que eu lesse esse primeiro aqui. Uma família diferente? Isso. Quando lemos a segunda carta de Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus. Tinha uma fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Lloyd e por Eunice, sua mãe. Não há menção de seu pai. Isso não impediu de que ele desenvolvesse um caráter digno, agradável a Deus. Vemos no jovem Timóteo uma poderosa disponibilidade para fazer toda boa obra. Não por acaso, Timóteo foi confirmado como pastor de uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo, digno de elogio pelo seu caráter e firmeza na fé. 2 Timóteo 1:6-12. Terminou? Continua ainda aqui embaixo. Algumas circunstâncias da vida que fogem ao nosso controle podem levar a uma alteração do modelo de família, e não aquele criado por Deus. Assim, a família recebe uma nova configuração. Por isso, devemos nos lembrar que não vivemos num mundo perfeito, mas sempre para a glória de Deus. Isso que às vezes a gente não entende. Eu até queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém que já sofreu assim? Eu acho que isso é uma coisa muito antiga. Mas acontece aí, as meninas aí, geralmente, até mesmo dentro do ambiente da igreja, tem aquele negócio, olha, fulano não tem pai. Você já ouviu isso? Ah, só tem ele e a mãe dele. Né? Mas fulano não tem mãe, não tem pai. Ah, vive lá com a avó. Há um estigma, há um preconceito, ou não? Já ouviram? Ah, não tem mãe. O pai está preso, o pai morreu. Nós notamos que o pai de Timóteo, ele era um cara meio ausente. Porque eu acho que as mulheres eram tão fortes, Eunice, né, a mãe, elas se encarregaram da educação. E que homem formaram? E ele me fez me lembrar muito, não tem nada a ver, mas eu gosto muito dos meninos, os Dantas. Os três, o Arthur, e aí um dia disse que uma irmã, eu estava conversando com ela, ele falou, mãe, aquela irmã, ela formou 3 homens, porque aqueles meninos, eles vão ser grandes homens de Deus. E que caráter! O Davi e o John, todos eles, o Arthur, eles são os meninos. E os filhos, eles mostram muito a educação que você dá para ele. E no caráter, no trato, no jeito. E eu, assim, tem uns adolescentes que olham assim e falam, meu, vai caprichou. E tem outros que você fala, poxa, não caprichou. Mas tudo bem, né? O que eu quero dizer é isso. E aí, quando você
já foi numa família onde ficou só você e a sua mãe, ou você só e seu pai, sempre há aquela conversinha, aquela historinha, mas isso é tudo bobagem. E muitas vezes, isso traz consequências emocionais para o adolescente. No grupo que ele frequenta, na escola, na igreja, nas amizades. Pô, meu, cadê teu pai? Tu não tem pai, não? Teve pai só para fazer e o pai não aparece? E aí nós vemos que a visão, sempre eu falo para vocês aqui, que a visão do reino de Deus ela é totalmente diferente da visão humana. Onde as pessoas, nós convivemos e a igreja é uma sociedade. A visão das pessoas, gente, não quer dizer a visão do reino de Deus, da palavra de Deus. Onde as pessoas não acham solução e não acham que tem fruto nenhum, Deus vê sim muitas possibilidades. E nós não entendemos isso. Nós viemos até para a casa do Senhor, nós falamos de Jesus para alguém, a pessoa vê, a pessoa não tem mãe, não tem pai, não tem avó, mas alguém que conhece a história fala, escuta, aquele lá vem para a igreja, mas aquele lá não tem nem mãe, e daí? Mas Deus irá restaurar essa história. E eu estava lá conversando com a irmã, e essa história aconteceu aqui na igreja do Matheus. Tinha uma irmã aqui, que essa irmã, o marido dela, isso é um testemunho bom, viu? Rapidinho. E o marido dela largou ela, ele abandonou ela com as crianças, e essa irmã, algumas pessoas aqui conhecem, ela vendia cocada, lá na Estação das Barcas. Eu não vi essa história, mas quem me contou foi essa irmã lá no sepultamento da Andressa. E nós estávamos conversando e ela falou assim que essa irmã levava o filho para vender cocada. E muitas pessoas passavam e viam a irmã lá na Estação das Barcas com a criança muito pequena, vendendo cocada. E aí, essa irmã, esse menino, quando ele foi estudar com o Edson, foi ele e o outro. Eles foram estudar, eles começaram a estudar. E aí, às vezes ele ficava na casa do filho da outra irmã, porque os meninos já comiam, já vinham do sábado para o domingo já para a aula do Edson aqui. E eles se tornaram grandes amigos. E aí alguém que não achou por bem, que é assim, tem as famílias classe A, B, C, D, E. A concepção humana. Há preconceito dentro da casa do Senhor? Não, gente. Não deveria, né? Ó. Né? E alguém chegou e falou assim, irmã, não deixa esse menino vir pra cá não. Pra sua casa. Ele vai trazer, ele vai virar a cabeça do seu filho. E sabe o que vai acontecer? Esse menino, a mãe dele, leva ele lá para a Estação das Barcas e fica vendendo cocada lá. E esse menino fica para lá. Lá no meio da barca, lá, fica lá. Esse menino vai dar para o que não presta. E a irmã falou, irmão, no dia dele. Eles até dividiam camisa, trocavam camiseta e tênis. Os meninos da amigo, né? E estudaram juntos. E essa irmã, eu sempre achei ela brava, mas ela não. Ela falou assim, não, irmã, ele está na minha casa, ele é como meu filho, é como eu casei. Eu falei, não, ele é bom menino. Eu aposto nele. Ele vai ficar na minha casa sim. E ele vai dormir no quarto do meu filho sim. E eles vão dividir camiseta sim. E eles vão dividir o prato. E ela falando comigo, sabe? E aí, sabe o que aconteceu? Ele continuou estudando. Hoje ele é um homem que trabalha com comércio exterior. Glória ele está a na Deus. Inglaterra. Aleluia. E sabe a irmã que falou do filho? O filho dela está aqui, dando muitos problemas dela. Eles sim não deram para o que não presta. Deram para o que não presta. Então, quando você vê uma pessoa entrando, olha para os olhos de Deus, olha essa potencialidade. Se está dizendo aqui na palavra que serão benditas, Deus não é Deus de confusão. Deus vai falar assim, olha, porque Deus ele sabia que daqui a um tempo ia dar ruim. Entendeu, né? Já tinha tido. Já tinha dado. Já lá Um no irmão matou o outro. Mas quando Deus falou todas, e quando Deus te falar, vou te abençoar,
no imperativo, não é condicional. Ele falou, serão benditas todas as famílias. Deus não sabia dessa configuração de 2020? Deus não sabia do que ia acontecer? E nós vemos na Bíblia famílias, como a família de Jacó. Eita, povo ruim. O homem, olha os filhos de Jacó. Olha, mas a bênção estava ali. E os que quiseram ser bênção, mesmo aqueles ruins, a bênção alcançou. Né? E essa irmã contando isso para mim, eu falei, eu vou guardar e vou falar para eles. Nunca acredite em palavra de quem quer que seja. Acredite na palavra de Deus. E vocês vão formar lares. E se um dia a coisa estiver ruim, se afirme nessa promessa. Para Deus escutar que o negócio está ruim. Deus tem até vergonha, às vezes, de sentar na mesa com as palavras que nós falamos. Eu estou falando no áudio. Nós falamos, mas Senhor, não desiste de nós, não. Essa mesa aqui é tua. Você pregou aí, mesa, lugar de negociação. Na mesa a gente briga, a gente discute. Tá? Eu acho que a Rubia não discute, não é de paz. Carinho, é bis. Entendeu? Tem que ter uma família que a gente já fala, nossa, esse povo não anda, eles flutuam. Esse povo não vive. Não, tem aqui na nossa igreja umas famílias comercial de margarina, a Rúbia. Mas já tem umas configurações assim, ó. Que o voinho é tudo. O voinho que compra roupa. E você acha que a bênção não está lá? E você acha que Deus não abençoa esse voinho, a voinha? E aí, nós agora também vou querer que vocês lessem. Romanos 1. E a gente já volta lá. Romanos 1 do 26 até o 28. Eu queria que as meninas lessem aí, tá? Romanos 1. Esse aqui, se vocês até quiserem ler daqui, eu coloquei para. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres o deram uso natural, no contrário à natureza. Esse é o 26. Quiser ler o 27 aí? E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns com os outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Esse é o modelo de família que Deus não aprova. E aí a Lívia ficou terrível. Eu podia colocar a nuance de 2 homens, 2 mulheres e com o X. Ela falou, não, você quer prejudicar o canal da igreja? Você tá doida? Perdeu noção, Inês? Eu falei, não, calma. Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. E é exatamente isso. Tá vendo, Neymar, a confusão que eles têm, né? Querem tirar não sei quantos milhões, deixando o namorado dele de gayzinho, dobezinho, sei lá o quezinho lá. Mas o que nós queremos falar para vocês é que esse modelo de palavra de família, a palavra de Deus condena. Porque é esse modelo que o diabo quer deitar, enrolar e enfiar por garganta dentro. Mesmo assim, Deus não aprova, condena, a sua palavra condena. Não é eu, não é você, é a palavra de Deus. Aí você pode falar assim, mas tia, então eles estão condenados à prática deles, sim. Eles não vão ter salvação. Não, você está errado, eles vão ter sim. Se eles se arrependerem, se eles mudarem de postura, são criaturas feitas por Deus e que Deus está disposto sim a amar e a perdoar. E aí, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Eu queria que alguém, a Karine ou a Carol aí, lesse o próximo tópico aí, do barulho. Qual é uma família diferente?
É isso, Não, Lívia? é padrão Não saudável. Padrão Ah, tá. não saudável de existência familiar. Isso. Padrão não saudável de existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas informações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais não saudáveis, como o casamento homossexual, a poligamia, etc. O mundo quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural e que não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus. Ele busca introduzir em nossa sociedade de maneira arbitrária e manipuladora outros tipos de família, pleiteando que aceitemos tais arranjos. O mundo rejeita a formação familiar projetada por Deus, querendo criar novos modelos conforme o seu desejo. Como podemos ver na Bíblia, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles não fazem o que não devem. Portanto, seja um adolescente firmado na palavra de Deus, não importando como seja a sua família. Busque sempre a vontade de Deus para formar a sua família sob a orientação do Altíssimo, registrada nas Sagradas Escrituras. Gente, esse é um assunto assim, que de vez em quando, ou quando como dizer, de vez em sempre, ele volta à pauta sobre a homossexualidade. Que agora a gente não pode nem mais falar sobre homossexualismo, porque não, eles dizem, eles esconderam o termo, dizem que é doença, que o homossexualismo falava como doença. E eu acho assim que é um assunto que só deve falar. Eu vou perder meu tempo, não é pecado, não sou pecado. Eu não tenho bagagem para falar. E eu acho que a coisa mais difícil é quando isso está ocorrendo na igreja. E as pessoas vêm falar o que não sabem, o que alguém diz, faltou um modelo masculino. Faltou um modelo feminino. Faltou sei lá o quê. Nós não temos quem Deus prepara para que fale sobre isso, para que ore. Desafios muito grandes, porque Ele olha e vê os seus filhos, suas filhas com tendência. E você vai fazer o quê? Um ignorante pegar um pau, falar, eu vou dar um pau, vou arrebentar toda de pau, até que vire mulher, até que vire homem. É por aí, é? Não, mas aí o irmão falou, sua filha, seu filho vira a mão, e daí? Você orou por ele? Você está orando? Você aconselhou? Eu conversei com um adolescente até 2 horas da manhã, acho que era 3. E ele foi lá em casa. E hoje ele é maquiador lá na Espanha. E ele falou para mim, o que você achou nascer assim? Eu falei, não, você não é Gabriela. E ele falou para mim que ele queria falar comigo. E ele foi falando. E eu fui sentando até, sabe? Porque a gente tem aquele negócio da alma de conselheira, mas quando a barra pesa, o adolescente chega e fala, eu fiz isso. Está acontecendo isso. Eu fiz isso. Eu falei assim, poxa, Deus tinha falado comigo, fala com ele. E eu não fui falar com ele não. Aí eu falei assim, depois eu quero falar contigo. Ele falou, eu vou lá na tua casa. E eu vou de noite e você vai me ouvir. Nós conversamos até as 3 da manhã. E ele falou para mim, então eu sou um sério candidato para o inferno. Eu falei, é. Ele falou, Deus não me ama. Eu falei, Ana, mas escolha. Eu sou um músico, eu faço isso, e eu sou músico. E a mãe dele era dirigente do Círculo de Oração até hoje. Ela falou para mim, o que você falou tanto com meu filho? Que ele chegou em casa às 3 da manhã. Eu falei assim, e depois o pastor falou para mim, Kátia, você conversou com ele, eu quero que você passe tudo para mim. Eu falei, jamais, eu sou X9. Se trata de vidas, se trata da moral da pessoa, se trata da vida. Peraí, nós somos irmãos em Cristo, mas tem coisas que eu não posso me meter não. São questões familiares que se o líder orar por você. Agora, se ele te procura, tenha decência de guardar o segredo. E o pastor ficou bravo comigo. Eu falei, não, eu vou falar e pronto. Mas ele, eu falei, nem quer ninguém
é. Eu nego se disserem que eu disse. Só porque eu era conselheira, eu tinha que ser a X9. Eu falei, não, eu não vou falar. E ele tomou uma decisão, hoje ele é maquiador, ele foi para o exterior, e ele casou para ele conseguir alguma empate, né? E não deu certo, ele volta para o Brasil, mas ele é maquiador. Ele está até na internet, né? E ele falou para mim assim, por sua causa, eu vou sair da casa do Senhor. Eu falei, não, você está se posicionando pela palavra de Deus que eu falei. Que em nenhum momento eu falei que eu achava. Eu falei que você, eu respondi o que você perguntou, a palavra de Deus. E ele sabe. E um dia ele foi fazer um programa, que ele se tornou um garoto da noite, um drag queen. É isso que falam? E ele estava com um homem. E esse homem foi matar ele. Ele apertou o pescoço dele e ele estava morrendo. E ele não teve o que fazer, ele me ligou de madrugada. E ele falou assim para mim, olha, Kátia, eu estava pensando, eu pensei em você. Eu quero que você ore por mim, porque eu vou morrer. Ele ficou muito machucado, ficou urinando sangue. E eu sonhei com ele, antes de acontecer isso, eu sonhei que ele entrava, eu nunca vi um Cadillac, eu nunca vi um carro americano, eu vi um carro lindo, e esse carro era assim, dessa cor, e marrom. E ele entrava naquele carro. Eu, gente, assim, tem sonho, profecia, tem um monte de coisa, né? Não tem muito não. E ele entrava naquele carro. No que ele entrava naquele carro, um lindo, muito bonito. E quando ele entrava naquele carro, ele descia, aquele carro sumia e explodia. Eu falei para ele, depois ele no exterior. Isso aconteceu lá na Espanha. Na verdade, aconteceu na Holanda. E ele me falou, eu falei para ele, todo tempo, eu falei que ele não se lembrou de mim. Ele se lembrou da palavra de Deus. Em todo tempo, aquela palavra vai fazer efeito. Vai. Você pode cair no teu coração. É uma luta sua. Você acha que é fácil? Você está com um corpo que é de menina, mas você pensa outra coisa e você não pode falar para ninguém. Porque se você falar, você, meu Deus, vão te caçar bruxa na igreja. Acabou a sua vida social. Tem coisas que você tem que falar para Deus. Né? Que Deus, Ele sabe trabalhar. Ele sabe tudo que acontece. E é só isso que eu posso falar para vocês. Sobre essa questão, de vez em quando vem, sempre ela volta à tona. E o que vocês têm que aprender, nós temos que aprender hoje? Que o modelo de família é esse. E essas configurações, a palavra de Deus, ela limita, né? Ela reprova. E vocês vão levar isso para a vida. Vocês vão entender. Vocês vão entender pela palavra de Deus. Isso é que é o importante. Leva a palavra, né? Vamos continuar. Eu continuei no... Quem estava aí a ler? A Rony? A Carol, né? Já leu? Eu posso só falar uma coisa, Kátia? As pessoas não vão me ver, mas a voz vai sair, né? Quando a gente ensina para a criança e a gente inculca as verdades do Senhor na mente da criança, quando se trata de família, Deus deixou um modelo de família. Quando Ele criou todas as coisas, Ele criou macho e fêmea. Ele fez homem e mulher. Os animais, Ele chamou macho e fêmea. Na Arca de Noé, Ele chamou cada espécie macho e fêmea. Se não existir o macho e a fêmea, não há reprodução. O mandamento do Senhor de crescer e multiplicar não seria válido se fossem famílias como essas que estão querendo impor a nós. Macho com macho, fêmea com fêmea e outras atrocidades que hoje a pessoa pode se apaixonar por qualquer coisa. Misericórdia, que nós fiquemos com a verdade bíblica. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher.
e viu que tudo aquilo que ele havia criado era bom. Muito bom. Difícil. E agora, no Brasil, porque você sabe que as leis, não sei como é que chama, quando se abrem, aparece um novo caso. E ali tem um nome que fala-se judicialmente. E um cara ganhou agora no Brasil, né? Ele ganhou a concessão de casar com 2 mulheres. Teve o primeiro casamento entre 3 pessoas. Ele se não me engano, acho que ele é de Minas Gerais. E aí vai abrindo... Contratos de união estáveis. E eles agora é um cara e 2 mulheres. E aquele jogador que era... Um jogador aí, que era aquele Ronaldinho Gaúcho, ele vivia assim. Ele tinha as 2 moças muito bonitas, inclusive. Mas o pecado, ele foi... No início, o pecado ele foi destruindo famílias, e agora nós chegamos no ápice dessa situação. E de pessoas, que nem a Paulinha falou, que casam até com animais, elas criam relações com animais. Então, nós temos que falar, né? Qual é o meu próximo tópico aí? Um lugar para aprender da fé, é isso? Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. O jovem pastor foi educado pela sua avó, Lloyd, e Eunice, sua mãe. Estas lhe instruíram no caminho de Deus. Como foi que você ouviu falar da mensagem de Deus? Foi a sua família? Saiba que, assim como Timóteo ouviu falar de Deus em sua casa, você também pode ser aquele instrumento de Deus que Deus usará em sua família. Existem diferentes maneiras de cultivar a fé dentro da sua família, seja através do culto doméstico ou através do simples compartilhamento de um problema, e juntos buscarem a solução em oração, ou a partir de um planejamento de estudo diário da Bíblia, ou por intermédio de leituras de livros que nos tragam experiências para fortalecer a nossa vida espiritual, ou mesmo numa conversa em que são partilhadas experiências de vida e de fé por nossos pais e avós. Ao ensinar os seus discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade de passar uma instrução importante para as suas vidas. Essas instruções se davam durante a refeição ou na viagem de uma cidade para outra, ou até mesmo ao beber água à beira de um poço. Olha um pouquinho. Era aí que eu queria chegar. Esses dias a gente estava conversando sobre Jesus. Jesus é aquela mulher ali do poço, mulher samaritana. Eu até publiquei, falei, como é que pode alguém dar confiança para uma desclassificada? Que é o que nós pensamos. Hoje eu estava no 5º marido e Jesus chega ali de mansinho, estrategicamente. Jesus não chegou esculachando ela. Jesus deixou ela falar. Deixou ela falar e Jesus falou, agora eu vou te pegar na volta. E ela fala, vai lá, chama teu marido. E ela, não tem marido, né? E ele fala assim, você já teve 5. E esse que você tem aí, você já teve 5, é mais ou menos isso, né? E o que você teve agora, esse também não é teu. Jesus começa aquela conversa com ela. E Jesus fala da água da vida. E Jesus começa a falar com ela. Nenhum momento Jesus faltou com respeito com ela. Mas ele falou a verdade. Ele deu um toque, tu tá errada. Tu precisa se arrepender. Tu precisa mudar de vida. E aquela mulher foi uma das grandes anunciadoras. E eu fico pensando assim, será que nós, enquanto igreja do Senhor, nós vemos essa potencialidade? Ou nós só vemos nas famílias problemas?
E a minha irmã, uma das coisas que a minha irmã, ela tinha muita raiva. Porque quando ela vai para uma cidade, ela ao contrário de mim, eu sou mais faladeira, ela é mais calada, mas ela é mais brava. E ela era intitulada na cidade como a problemática. E aí, às vezes, alguém chegava e falava: escuta, cadê a tua irmã que ela é problemática? Nós intitulamos: cadê aquele tripuloso? Cadê aquele problemático? Jesus, nem num momento, falou: sua, né, prostituta, sua isso. Jesus conversa com ela, conversa como médico da alma, como médico do espírito, e Jesus começa a restaurar nela a vida social dela, primeiro lá no coração. Jesus começa a tratar do coração dela, dessa sede que ela tinha de querer tantos relacionamentos. E Jesus está falando para ela o quê? Olha, eu me empolgando, eu estou ensinando, gente. Jesus fala o quê para ela? Ó, a sede que você tem não está nos caras que você está procurando. É em mim. Eu sou a água da vida. Eu sou o teu mestre. Eu sou o teu amor. E Jesus começa a falar com ela. E Jesus depois fala: ó, o que você está fazendo está feio. O povo vê, mas não pega bem. Mas você tem direito à água da vida. Jesus começa. Essa é uma das palavras que nós mais conversamos. E eu fico olhando Jesus dando uma mirada naquela mulher e vendo hipoteticamente. E Jesus, aquela ali, ó. Jesus, ele sabia, mas assim, o olhar de Jesus para aquela mulher é o olhar que nós temos que olhar para os adolescentes, para os jovens, para os irmãos. Porque às vezes aí, irmãos, nessa porta aqui, na porta das igrejas, mas vamos falar nossa igreja, entra cada encrenca. Mas gente, ele é uma encrenca, mas ele procurou aqui. Tá tudo caindo aos pedaços. Família. Às vezes você vê, tem um moço que ele sempre senta perto da gente. E ele vem muito tempo sozinho. E ele, quando ele chega sedento. Ele olha, ele chora. Eu falo assim, e ele já está levando um pouco. E o que a Rúbia leu, diz assim, ó, um lugar para aprender da fé. A sua casa, ela tem sido esse lugar? Nós temos propiciado, Paulinho ali, Rúbia, vocês ainda, né, estão sobre as asas da gente. É um lugar que nós temos ensinado da fé. E agora, eles, e você imagina, se é difícil para você, eu, a Paulinha, como a gente já tem um tempo que a gente conhece o Senhor, aprendeu um pouquinho. Agora, esse adolescente que vem aqui, muitas vezes ele vem sozinho, ele vem com tanta coisa, aí leva essa palavra esse pouquinho lá para aquela casa do pai cachaceiro, da mãe drogada, do avô doente. Ele leva a esperança. Então é uma responsabilidade muito grande, nós. Está falando aqui, um lugar para se aprender na fé. Timóteo teve esse privilégio. A gente tem que buscar ter palavras de saúde, falar a palavra de Deus e abençoar as pessoas, porque essa palavra de saúde faz as pessoas crescerem, né? Faz as pessoas... Eu Francisquinha, porque ela sempre foi uma gente de bens. Meu pai toda a vida bebeu. E às vezes a comissão de visita ia lá em casa, que eu pedia para visitar, meu pai estava meio chutado. E aí ele lá do quarto falava assim, essa gente aí! Eu falava, não, pai, é pessoal. Mas a irmã Francisquinha era aquele agente de paz. Ela chegava, ô seu Zé, a paz do Senhor. Eu adiantava já. Quando a irmã Francisquinha pegava aquele hino 15, falava, vamos cantar junto. Ela foi na cruz, a minha mãe. Canta comigo, dona Alzira. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Quando era a irmã Francisquinha ir embora, minha mãe, a senhora já vai, a gente não quer que a irmã Francisquinha fosse embora. Elas ganharam, né, Jesus? Aleluia. Sejamos agente
Eu tenho aprendido muito até com a minha filha. Ela se posicionou na presença do Senhor. E às vezes a gente começa a falar de Deus. Falar e a gente fala assim, meu Deus, como que a gente entendeu isso? Eu falei, meu Deus, como essa camarada está me ensinando? E ela está me ensinando, a mãe não é assim. Não há mais tempo de guardar nada contra não sei quem. Ah, aquele lá me fez isso. Não é tempo. É tempo de cair para dentro, fazer o que puder para Deus e se abastecer do que puder. Você está correndo para comprar papel higiênico e roupa e comida. E Deus? E agora é lá na tua casa mesmo. Entendeu? Aí as diferenças acabam tudo. Então que Deus abençoe vocês, abençoe a gente. Que nós venhamos entender que a nossa família é independente dos problemas que ela venha ter. Porque tem problema, sim. É o lugar onde Deus vai nos abençoar. Aleluia. E que a sua família seja alvo das suas orações. Você nunca esqueça de orar pela sua família. Deus tomou minha família nas tuas mãos. Deus opera. Deus reina. Deus tomou minha família nas tuas mãos. Vamos ler o nosso texto aqui junto e a gente já termina. Vamos lá? Espiritual, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice e a sua mãe tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem, segundo Timóteo 1:5. Que seja isso. E eu sei que vocês se espelham em modelos. Eu vejo a Rubê falando muito aí da fé da mãe, da fé da avó. E eu sei que nós como seres humanos, nós nos guiamos muito por modelos. Eu gostava muito da Clóris. Porque não cresceu, eu queria ser a Clóris. E o pastor Manuel da Cruz. Eu dava também, mas eu era tipo Elias. Ele era mais barra assim. Né? Mas foram modelos para mim. Que vocês, que nós venhamos sempre para esses modelos. Tá pensando que o povo não olha para vocês? Nicole foi, ó. Eu vou também. Nicole cantou, Nicole tentou, foi lá corajosa e cantou lá na frente. Nicole tá indo. Ó, meu negócio é, eu vou vencer a pandemia aí, ó. Nicole tava lá, Carol tava lá, eu vou. São as pequenas coisas das pessoas. Vamos orar? Vou ver a hora. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Os melhores lugares que possamos, Senhor, que nós podemos estar, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Que nós possamos agradecer, Senhor, pela nossa família, pois tu tem nos dado, Senhor. E ela, Senhor Jesus, é abençoada por ti. Ó Senhor, abençoa cada adolescente que está aqui, cada um que está assistindo em casa, Senhor. Aqueles que não puderam vir, que tu possa, Senhor, nos abençoar, Senhor, nos dar um domingo cheio da tua paz. Te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Domingo que vem é lição 13. Acho que é a Rubiana. E a gente vai caminhando e logo a gente vai passar por tudo isso, tá bom? Deus abençoe.